Olá pessoal, então continuando com o nosso estudo de programação linear, vamos agora falar diretamente do método simplex, certo? Então, esse método ele foi desenvolvido em 1947 por George Dantzig. Esse matemático, essa pessoa foi um matemático norte-americano que trabalhou nas Forças Armadas Americanas no período da Segunda Guerra Mundial, depois voltou à academia e logo em seguida voltou a trabalhar como consultor para as Forças Armadas. E durante esse período ele desenvolveu esse método chamado de simplex, que é um método algébrico, né, desenvolvido para ser executado em computadores, né? Então vocês vão ver, ele é uma sequência de passos, né? Basicamente ele segue um algoritmo bem definido para resolver problemas de programação linear. E ele é utilizado em muitas áreas, certo? Ele é muito eficiente para resolver grandes problemas de grande porte e por isso é aplicado desde problemas relacionados à logística de aviação, certo? Até problemas de alocação de recursos em refinarias de petróleo, por exemplo, quanto do petróleo vai ser transformado em gasolina, quanto vai ser transformado em outro composto, assim por diante, né? E basicamente o método ele se concentra em encontrar a solução buscando o ponto extremo factível mais vantajoso para o problema. E quando a gente fala mais vantajoso para o problema, pensando no problema na forma padrão, né, é aquela solução ponto extremo factível que tem o maior valor de função objetivo, né? Então é aquela solução que quando eu aplico na minha função objetivo eu encontro o maior valor para essa função objetivo. Como eu comentei aqui, né, ele é um método algébrico, mas para a gente entender esse método algébrico a gente vai buscar uma interpretação geométrica dele, certo? Então a gente vai agora nessa aula entender esse método, entender os conceitos e a aplicação de uma forma geométrica, usando basicamente aquele nosso exemplo que nós estamos usando até agora, né? Para mostrar como o método funciona. E aí na próxima aula nós vamos partir para análise algébrica dele, no sentido de entender como o algoritmo pode ser implementado numa tabela, ou pode ser escrito como um programa de computador em si, certo? Então, hoje, vamos ver o método simplex, a interpretação geométrica dele, entender como ele funciona, como nós podemos fazer para aplicar o algoritmo a qualquer problema, e aí na próxima aula nós vamos ver como implementar exatamente, né? Então, já que para a interpretação geométrica, nós vamos usar aquele nosso exemplo lá, né, da empresa que possui 3 fábricas e dependendo do produto que ela quer fabricar, né, ela precisa escolher a quantidade de produto 1, produto tipo 2, e está limitada àquelas restrições de horas disponíveis para cada uma das fábricas, né? Então lembra lá, a primeira fábrica tem 4 horas disponíveis e o produto do tipo 1 gasta 1 hora daquelas 4. Cada lote de produto tipo 1 vai gastar 1 hora daquelas 4. Então no máximo aqui, quanto eu vou escolher para X1 tem que ser menor ou igual a 4. A fábrica 2, né, já tem 12 horas disponíveis e produtos do tipo 2, né, cada lote dele vai gastar 2 horas. Então o valor máximo que eu posso escolher para X2 por essa restrição aqui é 2 vezes X2 menor ou igual a 12. E ambos os produtos vão precisar passar na fábrica 3, sendo que a fábrica 3 tem 18 horas disponíveis. O produto tipo 1 vai gastar, cada lote, né, vai gastar 3 horas daquela fábrica, e produto tipo 2 vai gastar 2 horas daquela fábrica. Então, no conjunto aqui, de quanto eu vou escolher para X1 e quanto eu vou escolher para X2, a soma de quantas horas estão gastando não pode ultrapassar 18, né? A quantidade não pode ser negativa e a minha função objetiva é aquela lá, 3x1 mais 5x2. Então, cada lote de x1 vai me dar um retorno de 3.000, e aqui a gente simplificou, botou apenas 3. E cada lote do x2 vai gastar assim, vai me dar um retorno de 5.000, se a gente simplificou, botou apenas 5 aqui. Então, essa é a minha função objetiva, ela que eu quero maximizar. E, como tem duas variáveis, eu posso representar
esse problema no plano, onde cada desigualdade dessa aqui, né, cada restrição dessa, vai me mostrar uma região aonde as soluções podem estar. E aí a gente encontra essa região de soluções viáveis, né, onde eu tenho esses pontos extremos factíveis, ok? E aí então, alguns novos conceitos, algumas novas definições. Limite de restrição. Então, cada restrição aqui, né, x1 menor ou igual a 4. E aí aqui tem essa reta, então, do x1 menor ou igual a, que me define a área para x1 menor ou igual a 4. Então, essa reta é a reta x1 igual a 4, essa aqui na vertical, né? Como é menor ou igual, então, tudo que está à esquerda dessa reta, até a reta, que a igualdade está aqui, satisfaz essa restrição. A reta em si, a reta x1 igual a 4, ela é o que então? Ela é o meu limite da restrição. As minhas soluções, em relação a essa primeira restrição aqui, as minhas soluções podem ir até o limite que é traçado por essa reta. Então, essa reta é um limite de restrição. Quando a gente falar em limite de restrição, sempre entendam que é uma reta que define até onde a solução pode ir. A próxima restrição aqui, 2x2 menor ou igual a 12. Então, essa reta bem aqui, né? 2x2 menor ou igual a 12, essa reta é a reta 2x2 igual a 12, mas menor ou igual, então, tudo que está abaixo da reta. Tudo que está abaixo da reta, até a reta, satisfaz essa segunda restrição. Então, essa reta aqui, 2x2 igual a 12, que é a reta x2 igual a 6, a mesma coisa, né? Ela é o meu limite, é um outro limite de restrição. Né? Aí eu tenho um limite de restrição aqui, né? Que vai ser o que? Em função do x2 maior ou igual a 0, né? Então, x2 igual a 0, essa reta aqui. A reta aqui em cima do eixo horizontal é a reta x1 igual a 0, então é outro limite de restrição. E eu tenho essa daqui, que é dessa minha terceira restrição aqui, a reta 3x1 mais 2x2 igual a 18, também é outro limite de restrição. Então, são as igualdades aqui, elas definem retas, essas retas são os meus limites da restrição. A interseção de dois limites de restrição, ou seja, a interseção de duas retas, né, vai me dar um ponto extremo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta x2 igual a 6, né? Ou 2x2 igual a 12, é a mesma ideia, a mesma coisa, mesma reta. Essa reta, ela tem uma interseção com a reta 3x1 mais 2x2 igual a 18, certo? A interseção está bem aqui, esse pontinho aqui. Então, esse ponto é um ponto extremo, ok? Bem, aqui eu também tenho uma outra interseção, que é a interseção da reta 2x2 igual a 12 com a reta x1 igual a 4. Ou, usando a definição agora, limite de restrição. Tem a interseção do limite de restrição 2x2 igual a 12 com o limite de restrição x1 igual a 4. Esse ponto bem aqui. Esse ponto também é um ponto extremo. Só que observem que tem diferenças entre esses pontos em relação a quais desses pontos extremos podem ou não serem soluções viáveis, né? Então, esse ponto aqui, essa interseção aqui de limite de restrições, é uma interseção que me dá um ponto extremo factível. Esse outro aqui é um ponto extremo infactível, né? Então, se eu pegar todas as interseções de todas as retas, eu tenho aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos extremos que são factíveis. São factíveis porque eles atendem a todas as restrições. E eu tenho 1, 2, 3, né? 3 pontos que são pontos extremos infactíveis. Por que eles são infactíveis? Porque eles não atendem a todas as restrições. Eu vou me concentrar em qual? Nos pontos extremos factíveis. Como eu acho esses pontos extremos? Eles vão ser sempre as interseções dos meus limites de restrição, ok? E aí, ele vai ou não ser factível dependendo se atende ou não a todas as restrições, né? E o que a gente tem?
gente tem que, para qualquer problema de programação linear, com N variáveis de decisão, duas soluções ponto extremos factíveis são adjacentes entre si, caso compartilhe N menos um limite de restrição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu tenho esse ponto extremo bem aqui. Esse ponto extremo bem aqui, ele é a interseção desse limite de restrição aqui, né? 3x1 mais 2x2 igual a 18, com esse outro limite de restrição, 2x2 igual a 12. Ele tem pontos extremos adjacentes. Quais são os pontos extremos adjacentes dele? São os pontos extremos que estão logo após ele, né? Então, esse aqui, se nós considerarmos todos os pontos extremos, ele tem aqui 4 pontos extremos adjacentes. Esse aqui é adjacente a ele? Não, né? Porque ele não tem, ele não está, digamos que, diretamente ligado, né? Esse aqui também não está diretamente ligado, ok? Esse outro ponto também não está diretamente ligado. Então, os pontos extremos adjacentes dele são esses aqui. E qual é a característica para eu achar esses pontos adjacentes? A característica é que eles têm que compartilhar restrições, limite de restrições com esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, ele é a interseção de dois limites de restrição. Qualquer ponto adjacente a ele tem que compartilhar 2 menos 1 limite de restrição. Ou seja, tem que compartilhar pelo menos um limite de restrição. Esse aqui é adjacente a esse, sim. Por quê? Porque ele compartilha o mesmo limite de restrição, que é a reta 2x2 igual a 12, certo? Esse outro ponto extremo aqui, ele é adjacente? Por quê? Porque ele compartilha a mesma reta, que é a reta 3x1 mais 2x2 igual a 18. Né? Esse aqui é adjacente? Sim. Por quê? Porque compartilha também a mesmo limite de restrição, que é o 2x2 igual a 12, e assim vai. E aqui também. Né? Aqui eu tenho duas variáveis, né, de decisão, x1 e x2. Esse meu problema tem duas variáveis que eu preciso escolher valores para ela. Então, cada ponto extremo meu vai ser a interseção de duas restrições, ok? Cada ponto meu vai ser a interseção de duas restrições. Para ser adjacente, eles têm que compartilhar o que? N menos 1. Então, 2 menos 1 limite de restrição. Por que é importante frisar nisso? Porque aqui, como nós estamos só com duas variáveis e estamos no plano, é fácil visualizar. Mas quando a gente passa para mais variáveis, a gente não tem mais como fazer esse desenho. Como é que a gente vai, então, identificar os adjacentes? Checando essa quantidade de limite de restrições compartilhadas. Então, se eu tiver, por exemplo, com 5 variáveis de decisão, x1, x2, x3, x4, x5, então, por exemplo, eu tenho 5 variáveis de restrição. Um ponto extremo meu, ele vai ser a interseção de 5, no caso, eu não vou estar mais aqui no plano, né? Vou estar de 5 planos, né? Esse ponto extremo meu, que vai ter esses 5 planos, para me dar um ponto extremo adjacente a ele vai ter o que? Vou ter 4 planos iguais. Então, ele vai estar num espaço ali n-dimensional de n igual a 5, onde eu vou precisar ter um outro ponto que compartilha, ou seja, que é a interseção de 5 também, mas desses 5, pelo menos 4 são os mesmos do ponto que está ao lado dele, né? Que é adjacente a ele. Então, essa é a ideia. Né? Então, para qualquer problema de programação linear com N variáveis de decisão, duas soluções ponto extremo factíveis, né? São adjacentes entre si, caso compartilhe N-1 limites de restrição. As duas soluções ponto extremo factível adjacentes são conectadas por um segmento
de reta que desce sobre esses mesmos limites de restrição compartilhados, né? Então, esse aqui e esse aqui, né? Eles são adjacentes. Eles estão ligados por um mesmo segmento de reta, né? E tal segmento de reta é conhecido como um lado ou borda da região de soluções viáveis. Então, eu tenho aqui minha região de soluções viáveis e eu tenho as minhas chamadas bordas ou lados da minha região. Então, esses lados são formados por limites de restrição, e de um ponto até o seu adjacente eu vou caminhar por uma dessas bordas até chegar lá naquele ponto adjacente, okay? Então, nesse nosso exemplo aqui, o 0, 0, esse ponto extremo bem aqui, né? Ele é formado pelo limite de restrição x2 igual a 0, ok? E pelo meu limite de restrição x1 igual a 0, que é essa reta bem aqui. Então, tem esses dois limites de restrição, a interseção deles é no 0, 0. Então, tem aqui meu ponto extremo, que é um ponto extremo factível. Quem é adjacente a ele? O 0, 6 e o 4, 0. Por que o 0, 6 é adjacente? Porque ele tem esse aqui, ele também é formado por dois limites de restrição, sendo que um desses limites de restrição é o mesmo do ponto 0, 0. E aí eu vou caminhar exatamente por esse limite de restrição que ele compartilha, até chegar no 0,6. Para cá, mesma ideia, ele também compartilha o mesmo limite de restrição, que é o x2 igual a 0. Eu vou caminhar por essa reta até chegar a esse ponto extremo que é adjacente, ok? O ponto 0,6, mesma ideia. Ele tem um adjacente que é o 2,6 e tem outro adjacente que é o 0,0. Aqui a gente vai focar só nos adjacentes que são pontos extremos factíveis. Então esse aqui a gente esquece. Por quê? Porque apesar dele ser adjacente, ele não é um ponto factível. Então eu vou observar só os pontos extremos factíveis. Então adjacente que eu vou considerar é só esse aqui e esse aqui. Se eu tiver no 2,6, quem é o adjacente seria factível? O 0,6 e o 4,3. Esses outros pontos eu não considero. Se eu tiver no 4,3, mesma ideia. O 2,6 e o 4,0 são os meus pontos adjacentes, ok? E, portanto, então, cada ponto extremo factível possui duas soluções pontos extremos factíveis adjacentes. Nesse caso aqui, certo? Então, cada um desses meus pontos extremos factíveis possui dois pontos extremos adjacentes. E a minha região de solução viáveis possui 5 lados. Cada lado correspondente a quê? Correspondente a uma das minhas restrições. Eu tenho 3 restrições, são aquelas minhas restrições funcionais, e tenho 2 restrições que são de não negatividade. Então, eu tenho 5 restrições. Então, a figura geométrica que eu vou ter aqui, ela vai ter 5 lados, ok? Vai ter aqui, no nosso caso, 5 lados. E aí, por que nós temos que nos concentrar nesses pontos extremos factíveis? Primeiro, porque a quantidade de pontos extremos factíveis é bem menor do que a quantidade total de pontos factíveis que eu tenho, de soluções viáveis que eu tenha, certo? Aqui dentro eu tenho infinitas soluções. Se eu pensar só nos pontos extremos, eu tenho apenas 5. Inclusive, o meu método aqui poderia ser testar os 5 pontos extremos. E por que eu vou testar só esses pontos extremos factíveis? Porque existe uma característica geral em programação linear que nos dá o nosso chamado teste de otimalidade. Então, como é esse teste? Considere qualquer problema de programação linear que possua pelo menos uma solução ótima. Se uma solução ótima, ponto extremo factível, não tiver nenhuma solução, ponto extremo factível adjacente que seja melhor, medido por z, que é a minha função objetiva, então ela tem que ser uma solução ótima. Voltando aqui na nossa figurinha. Eu estou nesse ponto bem aqui. Ponto extremo factível. Esse ponto extremo factível, ele me dá uma solução para o problema, certo? x1, 0
x2, 6. Aí eu vou lá na minha função objetiva e coloco x1, 0, x2, 6. Resultado vai dar 30, certo? Aí eu vou olhar para os pontos extremos factíveis adjacentes a ele. Vou olhar para esse, vou olhar para esse aqui e vou calcular qual é a solução desses pontos extremos. Então, esse ponto extremo aqui vai me dar x1, 2, x2, 6, vai dar 36, né? E esse aqui vai dar 0. Esse aqui, que é adjacente ao que eu estou testando agora, ele dá um valor menor. Esse outro aqui, ele dá um valor maior. Então, esse ponto extremo que eu estava testando, ele não é um ponto extremo factível ótimo. Ele não tem a melhor, ele não me dá a melhor solução para a função objetiva. Esse aqui é melhor. Aí eu pego e venho para cá. Quando eu chego aqui, eu sei que o valor desse é 36, né? A gente já fez a conta. Esse aqui é 30. Qual é o outro adjacente que ele tem? Esse aqui. Então, eu vou pegar esse ponto extremo aqui e aplicar. Então, x1 é 4, x2 é 3. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 3, 15. 12 com 15, 27. Então, esse ponto extremo aqui, esse adjacente dá um valor 30, que é menor do que o dele, 36. E esse aqui dá um valor 27, que também é menor que o 36. Esse aqui não tem nenhum outro ponto extremo factível adjacente, né? Nenhum outro ponto extremo factível adjacente. Os adjacentes dele dão valores menores do que ele. Então, isso quer dizer que ele é um ponto ótimo. Ele é uma solução ótima no meu problema. Ah, mas tem outros dois aqui. Eu preciso testar esses outros dois? Não, eu não preciso testar esses outros dois. Por quê? Porque se existisse uma outra solução que fosse melhor do que essa outra solução teria que estar, ou ela estaria diretamente adjacente a esse ponto, ou teria ou pontos intermediários adjacentes melhores do que ele, né? Então, se existir alguma solução melhor do que essa, vai existir um adjacente melhor do que ele. Essa é a ideia. Então, se eu estiver bem aqui, digamos que eu agora vou partir do ponto 4, 0. Eu estou aqui no 4, 0. Aí eu pego e testo. Qual é o valor que ele me dá a função objetiva? x1, 4, x2, 0. O resultado aqui vai dar 12, certo? Então, o resultado dele é 12. Quem são os adjacentes dele? O 0, 0 e o 4, 3. O 0, 0 vai dar como função objetiva aqui a solução 0, né? Resultado 0. E o 4, 3 vai dar o quê? Vai dar 12 aqui, 15 aqui, que vai dar 27, né? Então, esse vai dar um valor 27, esse dá um valor 15 e esse aqui dá 0. Então, esse aqui que eu estou testando, eu vejo que existe um ponto adjacente a ele que é melhor do que ele. Quando eu pegar esse, eu vou testar. Eu já sei que ele é melhor do que o 4, 0, né? Já fiz a conta. Aqui é 20, aqui é 27. Aqui, qual é o outro ponto adjacente que ele tem? É esse. Então, eu vou testar esse outro. 2 e 6. 2 e 6 lá vai dar meu 36, né? Então, 36 é melhor que esse. Então, ele anda para lá. Chegou aqui, que eu já sei que é o ótimo, não tem nenhum outro ponto adjacente que é melhor do que ele. Então, essa é a ideia. Se eu estou num ponto que ele não é a minha solução ótima, então vai existir um adjacente a ele que tem uma solução que dá um valor melhor para a minha função objetiva. Quando eu chegar num ponto extremo que não tem um adjacente que dá uma função objetiva com valor melhor do que ele, então aquele ponto é o meu ponto ótimo. Então esse é meu teste de otimalidade, né? Considere qualquer problema em programação linear que possua pelo menos uma solução ótima. Se uma solução ótima, ponto extremo factível, não tiver nenhuma solução ponto extremo factível adjacente que seja melhor, então ela tem que ser solução ótima. Então nem preciso testar todos os pontos extremos, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse problema e vamos tentar seguir essas ideias na forma de algoritmo, certo? Então vamos voltar lá no meu exemplo.
Vamos voltar, não. Estamos ainda no nosso exemplo, né? Então, na forma de algoritmo, primeira coisa, inicializar. Por simplificação, vamos inicializar com a origem, certo? O 0, 0. Por quê? Porque é mais simples, inclusive eu não tenho praticamente conta nenhuma para fazer, né? Se é 0, 0, o meu z vai dar 0, certo? A minha função objetivo, que é o z, que vai dar 0. Então, esse é meu ponto extremo factível que eu estou testando, inicial, né? Então, selecione 0, 0 como a solução ponto extremo factível inicial a examinar. E aí, essa é uma opção conveniente, pois não é necessário nenhum cálculo para identificar esse ponto extremo factível, né? Aí eu vou aplicar aqui o teste de otimalidade. Conclui-se que 0, 0 não é uma solução ótima. Por quê? Porque ele tem pontos extremo factíveis adjacentes que são melhores, né? Então, teste de otimalidade. Qual é o teste de otimalidade? Quem são os pontos extremos e existe um ponto extremo melhor? Então, se eu estou aqui, eu sei que existe ponto extremo melhor sim. Tem esse, ambos os pontos adjacentes a ele são melhores, né? Esse aqui dá um z igual a 12, esse aqui dá um z igual a 30. Então, esse não é ótimo. Ele não atende à condição de otimalidade. Então, vamos fazer a nossa primeira iteração do algoritmo, que é o quê? É escolher e andar para um outro ponto extremo factível para depois fazer o teste de otimalidade. Então, mova-se para uma solução ponto extremo factível adjacente melhor, que no caso aqui é o 0,6, realizando as 3 etapas a seguir, né? Então, considerando os dois lados da região de soluções viáveis que provém de 0, 0, né? Então, os dois lados, tenho esse lado aqui e tenho esse outro lado, certo? O lado que leva para o ponto 4, 0 e o lado que leva para o ponto 0,6. Desloque-se ao longo do lado que faz com que o eixo x2 suba, né? Então, aqui, vamos deslocar para esse lado, faz o eixo x2 subir. Como a função objetivo z igual a 3x1 mais 5x2, desloca-se para cima o eixo x2, aumenta z uma taxa maior do que se deslocar o eixo ao longo do eixo x1. Né? Então, eu estou aqui, eu tenho dois pontos extremos adjacentes, factíveis adjacentes, que me dão melhor solução. Para onde eu vou andar? Eu vou andar para aquele que me dá a melhor solução. Eu nem preciso testar isso, eu nem preciso pegar e testar esse ponto aqui, o 4, 0, qual vai ser a valor da função objetiva. Esse aqui, qual é o valor da função objetiva. Eu nem vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte: em qual dos dois sentidos eu vou ganhar mais a cada unidade que eu andar, ok? Então, se eu andar na direção de x2, pela função objetivo, cada unidade de x2 que eu ando me dá 5 de ganho. Se eu andar na direção de x1, cada unidade de x1 que eu andar me dá 3 de ganho. Então, é melhor eu andar na direção de x1 ou na direção de x2? Eu vou andar na direção de x2. Então, para os pontos adjacentes que eu tenho, eu vou testar para onde eu ganho mais se eu andar cada unidade que eu andar, né? Então, eu sei que é para cá. Então, eu vou andar para cá, no longo de x2, ok? E aí, como eu vou andar ao longo de x2, eu vou me envolver para cá, para esse ponto. Pare no primeiro limite de restrição novo, 2x2 igual a 12. Né? Então, eu tenho que andar ao longo de x2 e vou andar até chegar a um determinado limite de restrição. O limite de restrição que eu tenho é aqui. Tá? Desloca-se mais na direção selecionada na etapa 1, acaba saindo da região de soluções viáveis. Por exemplo, deslocando-se para o segundo limite de restrição novo, atinge-se uma interação no ponto 0,9, que é uma solução em ponto extremo inviável. Tá? Então, quando eu escolher para que direção eu vou andar até chegar no meu primeiro limite de restrição que vai fazer a interseção. Voltando para aquela nossa figurinha aqui, né? Então, eu estou aqui. Eu poderia, digamos que, tentar andar para cá, para o 0,9. Só que, para eu andar lá para o 0,9, eu vou ter que passar no meio do caminho, né? Por esse limite de restrição aqui, 2x2 igual a 12. Se eu passei desse limite de restrição, então o próximo ponto lá é o quê?
ele é um ponto infactível, porque eu cruzei um determinado limite de restrição. Então eu vou andar até chegar no primeiro limite de restrição, que vai dar interseção com esse que eu estou andando. Se eu passar desse primeiro limite, eu já passei para uma área que é de soluções inviáveis. Então eu vou andar até chegar no primeiro. Então vou andar até chegar no primeiro. Vou chegar aqui no 0,6. Quando chegar no ponto 0,6, eu vou encontrar a solução, né? Que vai ser então meu novo ponto extremo factível. Então, encontra a solução para a interseção do novo conjunto de limite de restrição, 0,6. As equações para esse limite de restrição, x1 igual a 0 e 2x2 igual a 12, conduzem imediatamente a essa solução. Então, se eu pegar esse limite de restrição, eu vou achar a interseção com esse outro aqui. Achei esse ponto. Vou fazer meu teste de otimalidade. Quando eu fizer esse teste de otimalidade, eu vou ver que ele não é ótimo ainda. Por quê? Porque esse outro aqui, ele é melhor, certo? Ele me dá uma função, ele é adjacente, ele me dá uma função melhor. Aí então eu vou para a segunda iteração de Loxi para uma solução ponto extremo factível melhor, que é o 2,6, realizando as seguintes etapas. Considero os dois lados, mover ao longo daquele que me dá um melhor deslocamento, né? Então eu estou aqui, eu tenho dois lados, aquele que eu vim e esse aqui. Se eu andar nesse que eu vim, eu vou na verdade diminuir, né? Reduzir minha função objetiva. Se eu andar para cá, eu vou melhorar, então eu vou andar para cá, até chegar no meu próximo limite de restrição. Meu próximo limite de restrição me dá a interseção aqui no ponto 2,6, ok? Então, pare no primeiro limite de restrição novo encontrado, ao mover-se na seguinte direção: 3x1 mais 2x2 igual a 12. Deslocar-se mais na direção selecionada na etapa 1, acaba saindo da região de soluções viáveis. A mesma ideia, se eu continuar andando aqui, para cá, para a direita, eu vou sair do meu limite. Encontra a solução da interseção, que é esse ponto aqui, é o 2,6, e faz o teste de otimalidade. Nesse ponto aqui, os adjacentes que eu tenho é o 0,6 e o 4,3. Algum dos dois adjacentes é melhor? Não, nenhum dos dois adjacentes é melhor. Então, esse aqui é o ponto ótimo. Então, percebam que para eu encontrar esse meu ponto ótimo, partindo aqui da origem, do 0,0, eu nem sequer percorri todos os pontos, né? Então, esse aqui eu nem testei, nem olhei para esse daqui. Eu cheguei aqui no 2,6 e já sei que ele é minha solução ótima. Não preciso testar isso, não preciso caminhar para cá e ver o que acontece, tá? Então esse meu teste de otimalidade, ele permite que eu consiga saber que eu encontrei a solução ótima, mesmo que não tenha testado todos os pontos extremos factíveis do meu problema. Okay? E percebam que é tudo um passo a passo mesmo, né? Então estou aqui, tem algum melhor? Tem. Para onde eu vou andar? Então, para onde me dá o maior crescimento? Na verdade, o meu teste de otimalidade, certo? O meu teste de otimalidade, ele nem sequer vai realmente olhar se aqueles pontos adjacentes, qual vai ser o valor da solução naqueles pontos adjacentes. Então, eu estou aqui no 0,0. Eu não preciso encontrar o 0,6, jogar ele na função e achar o valor 30, pegar, encontrar o 4,0, jogar ele na função e testar o valor 12. Na verdade, eu preciso apenas saber, olha, eu estou aqui, tenho pontos adjacentes, um andando para cá, para a direita, nesse segmento de reta aqui, e tenho outro andando para cá, para cima, nesse segmento de reta aqui. Nesses segmentos de reta, se eu me deslocar, eles vão me dar um ganho na função objetivo. E aí a resposta aqui é assim, né? Se eu andar para cá, eu vou estar aumentando, né? O valor de x2 e o valor de x2 e x1 continua no mesmo. Então, se eu aumentar x2 e x1 continua no mesmo valor, então, para essa função aqui, né? Para essa função objetivo, como a contribuição do meu x1 é positiva, se eu aumentar o valor de x1, então eu aumento a contribuição para z.
Então eu sei que eu vou ter, quando eu encontrar um outro ponto extremo factível lá na frente, eu sei que ele vai ter uma solução melhor. Então nem preciso testar qual é o valor da função objetiva naquele ponto lá na frente. Eu preciso apenas saber que se eu caminhar para valores que aumentam positivamente o x2, ele contribui aumentando o valor da função objetiva. Então eu vou andar para cá. A mesma coisa para cá. Se eu andar para a direita, eu sei que eu vou estar contribuindo positivamente na minha função objetiva. O x2 continua zero e o x1 vai aumentar. Cada x1 que aumenta, ele contribui com 3, né, na minha função objetiva. Tá? Então, nós estamos falando de x2, né? X2 contribui com 5, x1 contribui com 3. Então eu sei que os adjacentes que eu tenho, ambos são melhores do que aonde eu estou. Para onde eu vou andar? Vou andar na direção daquele que contribui mais, que é aqui o x2, que eu contribuo com o valor 5, certo? Quando eu estiver aqui, o que acontece? Se eu andar para baixo, eu vou estar diminuindo o valor de x2. O x2, ele contribui o que? Positivamente. Se eu diminuir o valor de x2, então eu vou estar tirando da função objetiva. Então, para cá não é melhor. Se eu andar para a direita, eu vou estar aumentando o valor de x1. Aumentar o valor de x1 melhora a minha função objetiva. Por quê? Porque x1 contribui positivamente. Então eu sei que esse ponto extremo aqui, factível, que eu vou encontrar lá na frente, vai ser melhor do que aonde eu estou. E eu vou andar nesse sentido. Se eu estiver aqui no 2,6, se eu andar para a esquerda, eu vou estar diminuindo x1, e os dois contribuem, e o x1, né, contribui positivamente, então diminuir x1 não vai ser vantajoso. Então para cá é ruim. Se eu andar para cá, quando eu ando nesse sentido aqui, eu estou diminuindo tanto o x1, né, eu estou diminuindo, diminuindo tanto x1 quanto x2. Eu estou aumentando o x1, certo? Porque eu estou andando mais para a direita, então meu x1 está aumentando. Mas eu estou diminuindo o x2, porque eu estou andando para baixo, eu estou andando inclinado aqui. Então, à medida que eu vou andando aqui, eu aumento o x1 e diminuo x2. Assim, os dois contribuem positivamente, né? Então, se eu aumentar um e diminuir o outro, eu tenho que ver o quanto isso é vantajoso para mim, ok? Aqui o que a gente tem? A gente tem que aumentar x1 contribui com 3. Diminuir x2, né, vai retirar 5. Então eu vou perder mais do que eu vou ganhar. Obviamente vai depender da inclinação da reta aqui, né? Dependendo da inclinação dessa reta, eu vou andar um pouquinho, apesar de eu tirar de x2, pode fazer x1 crescer muito, né? Então vai depender dessa minha reta aqui, da inclinação dela, e aí isso vai ser analisado lá na parte algébrica. Mas a ideia é essa, eu estou nesse ponto. Se eu andar para cá, eu tenho que verificar a contribuição que eu vou ter em cada uma das variáveis que eu estou andando, movendo. Essa contribuição final vai ser boa ou ruim para mim. Nesse caso aqui é ruim. Nesse caso aqui, apesar de eu aumentar x1, que contribui com 3, eu estou diminuindo x2 e diminuindo em boa intensidade, né? Uma intensidade maior do que o que eu estou contribuindo para x1. Então, não, no total, no conjunto de tudo, andar nessa direção vai fazer minha função objetivo diminuir. Então, não compensa eu andar para cá. Assim como não compensa eu voltar para cá, eu andar para a esquerda. Então, esse aqui é meu ponto ótimo. Então, meu teste de otimalidade vai ser nesse sentido, não de encontrar os pontos adjacentes e checar se eles têm solução melhor, mas vai ser observar, né, para onde estão os pontos adjacentes. Então, esse aqui é a interseção de duas restrições, limite de restrições. Para onde eu posso andar sem fugir da minha região de soluções viáveis. Eu posso andar para cá para a esquerda, para cá, nesse sentido, né, diagonal para baixo.
Se eu andar em algum desses sentidos, melhora? Não melhora. Então, apenas vou ver qual vai ser a contribuição que ele vai dar. Esse aqui vai dar uma contribuição que vai baixar a minha ação objetiva, aqui também vai dar uma contribuição que vai baixar a ação objetiva. Então, eu não vou andar para nenhum lado. Esse aqui já é meu ponto ótimo. Então, quando eu chego aqui, eu nem preciso realmente encontrar o ponto 4,3 e testar ele a minha ação objetiva. Essa é a minha ideia. Eu já conheço essa reta aqui, essa restrição, limite de restrição. Então, como eu já conheço esse limite de restrição, eu posso já testar se ele vai me dar uma contribuição positiva ou negativa. Nesse teste, ele me dá contribuição negativa. Então, não compensa andar. Então, eu nem vou realmente chegar nesse ponto e testar esse ponto, né? Eu já conheço esse limite de restrição aqui. Eu sei que se eu andar para cá, para a esquerda, a minha contribuição vai ser negativa. Então, não compensa andar para lá. Não tenha um outro que eu possa andar. Então, esse é meu ponto ótimo. Okay? Então, essa é a ideia do nosso algoritmo simplex, né? E aí, então, para o algoritmo funcionar, existem alguns conceitos-chave, né, que eu fui colocando, a gente foi explicando, mas tentando agora formalizar um pouco mais. Então, o primeiro conceito que é importante para o método simplex: se o problema possui pelo menos uma solução ótima, né? Então, lembre, eu posso ter problemas que não tem solução ótima, né, viável, não tem solução viável, e aí se não tem solução viável, não tem solução ótima, né? A solução ótima está implícita que ela tem que ser viável, né? Então, eu posso ter problemas sem soluções viáveis, eu posso ter problemas que têm mais de uma solução viável, ótima, né? Mais uma solução ótima, eu posso ter problemas ilimitados, além de problemas que têm apenas uma solução, né? Então, pensando em problemas que têm uma solução ou que têm mais de uma solução ótima, né? Os casos ilimitados e os casos sem solução viável, a gente não vai trabalhar, a gente não vai buscar, não faz sentido, né? Um não tem solução viável e o outro é ilimitado, então não faz sentido analisar esses dois tipos de problema. E como é que eu vou saber? Existem métodos para a gente saber se meu problema tem essa característica. A gente também, mais um pouco na frente, nas próximas aulas, a gente vai falar disso, tá? No momento, bora pensar assim: eu já sei que meu problema ou tem uma solução ótima ou mais de uma solução ótima. Então, se meu problema possui pelo menos uma solução ótima, para encontrá-la, basta encontrar o ponto extremo factível de melhor solução. Então, esse é meu primeiro conceito. Ou seja, o simplex, ele vai concentrar-se exclusivamente nas soluções ponto extremo factível, né? Se eu tenho um problema que tem uma solução ótima ou que tem mais de uma solução ótima, ele vai ter um número limitado, né? Um número limitado de pontos extremos factíveis, okay? Independente de qual a dimensão que eu estou trabalhando. Um problema de 300 variáveis. Então, ali num problema n dimensional, o n é 300, né? 300 dimensional. Eu vou ter um número limitado de pontos extremos factíveis. Eu não vou ter um número infinito. Se eu considerar todas as possibilidades de solução, eu tenho um número infinito, né? Então, por maior que seja o meu problema, mais complexo ele seja, eu sempre vou ter um número limitado de pontos extremos factíveis. E aí, o simplex vai se concentrar então nesses pontos factíveis que são limitados e que, por mais que demore um certo tempo a processar, eu sei que em algum momento ele vai parar, ok? O segundo conceito: o simplex é um algoritmo iterativo com a seguinte estrutura. Então, ele vai funcionar de uma forma iterativa. Ele é um algoritmo, então eu vou conseguir implementar em um computador ou eu vou conseguir fazer na mão. Se for um problema pequeno, a gente faz na mão mesmo, segue o algoritmo sem precisar implementar, né? Então, eu vou inicializar, configurar para iniciar iterações, inclusive encontrar uma solução ponto extremo factível inicial. Então, eu vou iniciar encontrando uma solução ponto extremo factível inicial, que, se for a minha primeira iteração, eu vou, por exemplo, tentar ir para a origem. Se não for, eu vou tentar descobrir um outro ponto extremo factível que eu vou usar como início. A ideia
é que não importa da onde eu vou partir, de qual ponto eu vou partir, mas eu vou conseguir chegar na minha solução ótima. Na hora de iniciar, para evitar cálculos, assim, na minha primeira iteração, para eu reduzir a complexidade, eu vou tentar ir para a origem, para o ponto 00. Se ele faz parte do meu, se ele for um ponto extremo factível. Se ele não for, aí eu vou fazer algumas operações algébricas para encontrar um ponto inicial. Mas, bora admitir aqui que a gente pode partir do 00. Configurei lá o 00, certo? Vou fazer o teste de otimalidade. Então, existe algum adjacente. E aí, existir algum adjacente significa... assim, eu sei que vão existir adjacentes, ok? Eu sei que vão existir adjacentes. O meu teste de otimalidade, na verdade, vai ser em alguma das direções que eu andar, que vão me levar a pontos adjacentes, eu tenho uma melhora na minha função objetiva. Se eu tiver essa melhora, eu vou continuar, vou fazer uma outra iteração. Se eu não tiver uma melhora, eu sei que aquela é a minha solução ótima. Não está fazendo o teste de otimalidade. Em caso negativo, nova iteração. Em caso positivo, eu paro, aquela é a minha solução ótima. E essa nova iteração, eu vou executar uma iteração para encontrar uma solução ponto extremo factível melhor, que é o que? É voltar aqui. Então, eu aqui no meu teste de otimalidade, eu vi que aquele ponto extremo que eu estou não é ótimo ainda. Então, existe outro que é ótimo. Em que direção eu vou andar? Vou escolher ali de acordo com quem me dá o maior ganho. Escolhi, vou andar para ali. Então, vou andar e vou encontrar um novo ponto extremo factível. Esse novo ponto extremo factível, eu vou voltar, ele vai ser... Eu vou literalmente reiniciar. Só que esse meu reinício não vai ser agora no 00, na origem. Vai ser naquele ponto extremo que é adjacente aonde eu estava testando. Okay? E aí a mesma coisa, teste de otimalidade é ótimo. Não é ótimo, então encontra para onde me dá o melhor. Para ali, aí anda, encontra aquele ponto, aí volta tudo de novo. Assim vai. Então ele é um algoritmo interativo nesse sentido, assim. Terceiro conceito, sempre que possível, Simplex opta por inicializar a solução ponto extremo factível na origem. Né? Então, é o que eu estava falando. Por quê? Para evitar operações algébricas custosas computacionalmente. Então, eu tenho que iniciar meu algoritmo. Esse início, eu vou tentar ser o mais sucinto possível para não gastar, não ter esforço computacional. Né? E aí, se a minha origem, né? Se aquele ponto 00, estou falando 00 aqui pensando só no bidimensional, né? Pensando só no zero militar, mas é o 0000 e tantos zeros dependendo da dimensão do meu problema, né? Aí, se a origem é um ponto extremo, factível, ótimo, usa ele para inicializar. Se não é, se existe uma restrição, por exemplo, digamos que aqui nesse exemplo eu tivesse uma outra restrição que passasse bem aqui, que dissesse, né, então uma outra limite de restrição, ou seja, uma outra reta que passasse bem aqui e dissesse que tem que ser maior do que ele. Então esse pedacinho aqui, esse cantinho estaria fora. Eu teria um ponto extremo aqui, outro aqui, e o 00 estaria fora. Então nesse caso ele não seria um viável. Aí a gente ia fazer operações algébricas para encontrar qual é o ponto viável próximo a ele, para usar, para inicializar a minha solução, tá? O meu algoritmo, tá? Dado uma solução, quarto conceito, dado uma solução ponto extremo factível, é muito mais rápido calcular informações sobre as soluções ponto extremo factíveis adjacentes do que outras soluções ponto extremo factível. Então, quando eu estou em um determinado ponto, eu conheço os limites de restrições onde eu estou. Como eu conheço os limites de restrição onde eu estou, é mais simples eu calcular informações sobre os adjacentes do que encontrar outros pontos. Então, esse ponto aqui, ele não é adjacente a esse. Esse ponto aqui, o 40, não compartilha nenhum limite de restrição com o ponto 06. Então, eu teria que observar todo o meu problema para poder encontrar que existe um ponto 40.
aqui nesse meu problema, um ponto extremo factível. Enquanto que aqui eu já sei que eu preciso de apenas mais um limite de restrição para fazer a interseção. Então é mais simples encontrar os adjacentes. Então, algebricamente e computacionalmente vai ser mais simples, vai ser menos custoso, né? Assim, em cada iteração, o simplex sempre busca uma melhor solução nos pontos extremos factíveis adjacentes à solução atual. Geometricamente, o simplex percorre pelos lados da região de solução factíveis para encontrar a solução ponto extremo factível ótimo, né? Então eu vou andar pelos lados até encontrar o meu ponto ótimo. E os dois últimos conceitos. O simplex segue pelo lado que possui maior taxa de crescimento na função objetivo, então aquilo que a gente estava falando. O simplex não calcula o valor da função objetivo para cada solução adjacente, certo? E na verdade observa em qual sentido ele vai ter uma maior taxa de crescimento. Por que ele observa em qual sentido tem uma maior taxa de crescimento? Porque, primeiro, é mais simples calcular essa taxa de crescimento do que encontrar os pontos e aplicar na solução. Simples que eu digo computacionalmente, né? Vai fazer menos operações. E porque andar no sentido da taxa de crescimento vai me garantir que eu vou caminhar para uma solução ótima, certo? Vai fazer com que eu chegue na solução ótima, tá? E o sexto conceito, sexto e último, o teste de otimalidade é feito verificando se algum dos lados da função ponto extremo factível atual possui uma taxa de crescimento positiva para a função de objetivo. Então, está diretamente ligado com o 5 aqui, né? O 5 ele diz que eu tenho que andar para onde a minha taxa de crescimento da função objetiva é maior, é melhor. E o 6 me diz que se não tem nenhum, que tem para nenhum canto que eu possa andar, a minha taxa de crescimento vai ser positiva, então ali já é meu ponto ótimo, né? Se nenhum lado possui uma taxa de crescimento positiva para a função objetiva, então a solução atual ela é ótima. Então observem que esses conceitos, eles são, na verdade, sistematização, não vejo uma sistematização, mas uma formalização daquilo que tem que ser observado durante a execução do simplex. Se todos esses conceitos forem observados, eu consigo encontrar uma solução ótima, eu consigo aplicar o meu método simplex, tá? Então esse é o método simplex, é como ele vai funcionar, certo? Na próxima aula a gente vai tratar como a gente utiliza ou de uma forma tabular, né, usando uma planilha. A gente pode desenhar uma planilha ou usar para uma planilha de Excel para executar o simplex, ou a gente pode implementar mesmo um algoritmo, né? Dependendo do caso, dependendo do tamanho do problema, pode ser mais rápido usar uma planilha, tá? Ou não, vou implemento mesmo um algoritmo, vai depender do caso, vai depender de onde eu quero rodar esse meu método, do tamanho do problema, vai depender de quanta memória eu tenho. Então existem várias questões computacionais envolvidas para eu decidir como eu vou rodar o meu método simplex, inclusive decidir se eu vou usar o simplex ou se eu vou usar uma adaptação do método simplex. Existem vários métodos que são uma adaptação do simplex para tentar melhorar um aspecto ou outro, ou que ajudam a resolver problemas que o simplex em si não resolve, tá? Como tudo, não só na computação, mas na vida, né? Nada é ótimo, nada resolve tudo, nada é solução para tudo, né? Então o simplex ele é um método muito eficiente, muito utilizado, mas obviamente ele tem limitações. Ele não resolve qualquer problema de programação linear. Então existem outros métodos, alguns são baseados no simplex, outros não, são baseados em outras teorias. Existem heurísticas, eu posso aplicar, por exemplo, computação evolucionária, posso aplicar um AG, um PSO, né, para encontrar a solução de um problema de programação linear. Então existem várias formas da gente encontrar solução para um problema de programação linear. O simplex é o mais clássico e um dos mais utilizados, mesmo ele tendo sido desenvolvido já há mais de 60 anos, né?
Então, por isso a gente está estudando, e ele é base assim para praticamente todos os outros algoritmos de programação linear que existem atualmente. Por isso ele é muito importante. Okay? Próxima aula, então, como a gente implementa, como a gente executa realmente, pensando em exemplos, né, e fazendo testes numéricos, né? Além de entender a parte algébrica, né, que a gente tentou se concentrar mais na parte geométrica para ajudar a visualizar, a entender como ele funciona, certo? Então estudem, até a próxima aula, até mais, pessoal.